Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois, e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja bem-vindo a mais essa semana de número 241 do compilado, que contempla as notícias do dia 4 de abril até o dia 10 de abril. E olha só, começamos aqui com uma caixa aqui em cima, a gente quer mostrar para vocês. Mistério. A gente recebeu, o pessoal da Insider, nossos parceiros aqui do compilado, do Código Fonte, mandou pra gente essa caixa misteriosa que a gente quer abrir para vocês, tá? Como ela já tá meio aberta aqui assim, a gente já viu o que tem aqui dentro. Ah, né? A gente não resistiu. Mas a gente quer... A gente já bisbilhotou o que era, claro. Mas a gente quer mostrar aqui para vocês. Olha só. Tomara que vocês consigam ver aqui, ó. Insider, 9 anos. Você sabia? Olha só. Nós nascemos com uma ideia, mas ideia sem execução não sai do papel. Foram 9 anos de processo até chegar aqui. Hoje, aquela ideia virou rotina nossa e de milhares de pessoas que escolheram seguir com a gente como você. Muito obrigado aí, pessoal da Insider. Lembrando, né, que essas camisetas aqui, ó, do Código Fonte, que a gente usa hoje em dia, é da Insider também. Podemos abrir? Podemos, pode. Primeiro aqui é uma necessaire. Uma necessaire. Como se tudo da Insider é bom ao toque. Já percebeu isso? É. Muito bom. E nós vamos viajar aí mês que vem. Será extremamente necessário e útil. Já vamos colocar na nossa mala. Olha, outra coisa que pra mim é sempre muito útil, caderninho Moleskine, né? Que na verdade é o nome. Vanessa é viciada nisso. Eu adoro esse tipo de coisa. E adoro esse também. Essa é a garrafinha. Olha, se eu não me engano, eu já vi propaganda da Insider, eles já estão vendendo essa garrafinha no site. E a Vanessa vai se amarrar. Vou roubar pra mim. Ela já vem com tipo um porta-copo aqui, ó, bom pra poder lavar também. Ele já fica firmezinha na mesa. O que me conquista sempre. Porque eu sou daquelas que só tomo água gelada. Pra mim, café é quente, água é gelada. Não tem meio termo pra nenhum dos dois. Então... canequinha, a garrafinha para você, Vanessa. Toma de Muito presente. obrigada, adorei. Obrigada ao pessoal da Insider. E olha só, se você também for lá no site agora, você vai ver que você pode ganhar esses brindes de acordo com o valor que você comprar, você ganha cada um deles ou todos eles, viu? Então, você pode aproveitar também. E o legal é que, assim, né, a gente conhecendo aqui um pouquinho mais da história lá da Insider, nós vimos que nós temos ali algo em comum, né? Aquele pensamento do nada nasce pronto, tudo é realmente construído. Gostei muito disso. Tem tudo a ver com a gente, né? Nós sempre tivemos, assim, muito planejamento e processos antes de criar um produto final. E na Insider é assim também, tá? Não é à toa que os produtos são de qualidade muito acima do comum. Agora, para você entender na prática o que nós estamos falando, você precisa também experimentar uma das peças, viu? Minha sugestão é que você comece por essa aqui, que é a Tech T-Shirt, que é aquela que nós usamos aqui todos os dias, em todas as ocasiões, e ela desamassa no corpo, tem controle térmico, é muito versátil, viu? Nós usamos realmente o tempo inteiro. Não é à toa que nós colocamos aqui a nossa logo na camiseta da Insider. Agora, usando o link que está aqui na descrição e o nosso cupom, que é código, que já vai aplicado, inclusive, você já garante um desconto especial. Mas aproveita, porque esses brindes exclusivos aqui não vão durar muito tempo. E a Anthropic passa a cobrar pelo OpenClaw no Cloud Code. É quase um trava-línguas isso aí, viu? OpenClaw, Cloud Code. OpenClaw, Cloud Code. Você já deve ter ouvido essa notícia, a gente colocou no dia que ela saiu, né, no nosso Instagram, mas vamos entender isso aqui, ó. Ela atualizou sua política de assinaturas e encerrou o suporte para o OpenClaw e outros harnesses de terceiros, outros claws aí de terceiros, tá? Nos planos Pro e Max. Desde o dia 4 de abril, quem utiliza essa ferramenta de código aberto conectada ao cloud não pode mais consumir os tokens da franquia mensal. A decisão obriga a adoção de um modelo de pagamento avulso, do tipo Pay as you go, ou pague conforme o uso, cobrado à parte. É como se fosse aquelas, antigamente, só para todo mundo entender, quem é das antigas, a fichinha do telefone, vai acabando o crédito, você vai colocando mais. É bem isso, por aí mesmo, hein? Segundo a empresa, a medida busca priorizar a capacidade computacional para produtos nativos, como o Cloud Code e o Coworker. Ou seja, proteção interna contra concorrente. Ela não quer só vender token, isso que é a verdade, tá? Ela quer vender produto. Após identificar padrões de uso excessivo que o modelo atual não conseguia suportar, a Anthropic confirmou que, embora o OpenClaw seja o primeiro afetado, a restrição será aplicada a todas as ferramentas externas em breve para garantir a estabilidade diante da alta demanda e de gargalos técnicos em seus data centers. Pois é, os gargalos estão acontecendo mesmo, já vimos algumas pessoas reclamando a respeito disso, viu?
Agora, para reduzir o impacto, a companhia está oferecendo um crédito de uso no valor de mensalidade, que deve ser resgatado até o dia 17 de abril e vale por 90 dias. Peter Steinberger, que é o criador do OpenClaw, atualmente na OpenAI, afirmou que tentou negociar com a Anthropic, mas conseguiu apenas adiar a medida por uma semana. Boris Cherny, que é chefe do Cloud Code, reforçou que as assinaturas não foram projetadas para esses padrões de agentes externos e que a intenção agora é gerenciar o crescimento de forma sustentável, enquanto o acesso via API permanece igual. Os assinantes que se sentirem prejudicados podem pedir o cancelamento do plano com reembolso total. A mudança ocorre em um momento de instabilidade nos data centers dos Estados Unidos, o que reforça a estratégia de controle rigoroso de recursos na empresa. Então você vê que num momento em que o OpenClaw, que a gente já viu a febre que foi, né? E que é ainda. E que agora tem várias outras ferramentas Claw aí também, que trabalham com o mesmo propósito, né? Só que debaixo delas, ou você pode usar um modelo próprio rodando uma máquina local, é possível, tá? Ou você simplesmente joga a chave de API de alguma dessas plataformas. OpenAI provavelmente nunca vai bloquear isso, porque agora ela trouxe o OpenClaw meio que para debaixo da sua asa ali, o Peter, que criou, tá lá debaixo da OpenAI. Mas no caso da Anthropic, a Anthropic também está lançando ferramentas concorrentes para esse modelo. Então, para ela faz sentido assim, ó, beleza. Se quiser usar o Cloud aqui, para isso, a gente não vai permitir mais. A não ser que você utilize esse modelo Pay as you go, que na verdade torna inviável o uso. Verdade. Porque o OpenClaw, apesar de muitas melhorias aí, de memória, de sessão, os controles que eles estão fazendo, ainda assim consome muito token. Tá? O Cloud Code consome muito token. Então, tudo consome imagina muito token o OpenClaw. Tá? Pois é, que ele fica ali rodando eternamente, né? Eu até tinha essa visão de que empresas que disponibilizam esses modelos vão gostar muito dessas ferramentas porque justamente elas consomem muitos tokens. Só que acho que na matemática atual, os tokens em si muitas vezes não estão se pagando. Então não adianta ele colocar essa quantidade de tokens no plano mensal. Por isso que eles já meio que separaram esses dois planos e vão tentar cobrar de uma forma que tenha algum retorno financeiro, né? É complicado porque quem está utilizando hoje, obviamente, não vai gostar. Não existia essa restrição antes, mas passa a acontecer. Mas eu acredito que vai continuar aí acontecendo porque são ferramentas que estão nascendo assim completamente novas a todo momento, né? Você vê a NVIDIA GTC, o evento da NVIDIA, o próprio CEO da empresa lá da NVIDIA, né, falou bastante sobre o uso de tokens. A gente falou essa semana, inclusive, no nosso vídeo, colocamos uma das falas dele também. Então, é um vendedor de token indireto também, nesse sentido. E a própria Anthropic, ela está interessada também em desenhar os seus próprios chips. Todo mundo que está trabalhando com IA, todas as empresas estão querendo desenhar. A Anthropic já disse que quer fazer. Eu acho que ela vai perceber por que a NVIDIA vale 3 trilhões de dólares, que não é tão simples assim. Todo mundo quer, né? Mas só a NVIDIA consegue, de fato, entregar os chips que ela entrega, na qualidade que ela entrega, mas por que as empresas querem, então? Não, é porque elas não querem ter essa dependência da NVIDIA, né? E tá muito caro para manter essa infra, né? Pode até ser que ela consiga, não sei. Eu acho que nenhuma empresa conseguiu até agora se desvencilhar completamente, tá? Não é o core business da Anthropic. Mas, de qualquer forma, esse modelo realmente mostra que a infra do Anthropic está todo mundo usando Cloud Code. É impressionante. A gente pergunta para as empresas, para os desenvolvedores, parece que virou a chave realmente. Assim, não, agora, para a gente conseguir fazer funcionar realmente, de fato, uma IA produtiva, com agentes, tudo, tem que ser o Cloud Code. A gente está vendo isso, inclusive na nossa pesquisa, a gente vai divulgar daqui a pouco, tá? Inclusive, se você não participou ainda, vai lá, tá? pesquisa.códigofonte.com.br. Ainda está aberto para participação. Impressionante como a ferramenta, ela cresceu, já passou o faturamento da OpenAI, a Anthropic. Tá? E é uma coisa importante da gente se atentar, porque ela está sofrendo agora para entregar esses tokens e essas assinaturas que ela está vendendo. Ela está fazendo controle de horário para uso, tem horário de pico que cai performance ou simplesmente eles dão uma certa travada mesmo, então você tem que esperar o horário para poder voltar a produzir. E assim, eu achei interessante, né?
A própria OpenAI já sentiu essa diferença, né? Tanto é que ela já descontinuou até produtos para poder focar mais nessa área de desenvolvimento de software, nesses modelos e nessas ferramentas, porque acho que é a menina dos olhos de todas essas empresas. E a Anthropic, realmente, a gente conseguiu ler bem o futuro, né? Lá atrás, nós fizemos um vídeo, assim que foi lançada a Anthropic, e falamos, olha, essa aqui pode ser a empresa que vai desbancar a OpenAI. E pelo menos nesse setor de tecnologia, ela está desbancando mesmo. Foi. Porque até entrevistas, pessoas que trabalham em empresas no exterior, todo mundo você vê falando e citando quem? O Claude Code, né? Então... Lá atrás, quando o Claude foi lançado, com um investimento maciço aí da própria Amazon, a intenção inicialmente era colocar o modelo deles, que era mais robusto, era mais seguro, na própria Alexa. Essa que era a ideia inicial. Ainda não rolou aqui no Brasil, mas ativou ela, inclusive, quando Coitado, eu falei. só falar o nome. Ativou 200 agora, o pessoal escutando. Mas existe o Alexa Plus, não estou falando com você, aí tá falando, que ainda não está disponível aqui no Brasil, mas eu nem sei se usa, tá? O modelo da Anthropic, mas eu não sei se é um modelo híbrido, não sei, tem que pesquisar um pouco mais. Mas exatamente isso, a Anthropic ela foi desenhada de uma forma que hoje ela já está até ultrapassando a relevância aí da OpenAI, tá? Nesse modelo, e tem muita treta envolvida, nem sei se tem notícia sobre isso aqui, mas tem muita treta ainda, porque vai ser julgado aí a coisa o processo do Sam Altman contra o Elon Musk. Isso pode mudar, dependendo do resultado do processo, pode mudar como está sendo utilizado inteligência artificial, tá? Então, a gente vai ter que aguardar isso qual aí. Vai ser essa decisão. Porque... A gente ainda não falou disso essa semana, não. Acho que a gente está justamente esperando aí sair o julgamento, ou pelo menos uma primeira fase do julgamento, para a gente entender como é que essas peças vão se movimentar, né? Dependendo do que acontecer na justiça americana, pode mudar o panorama aí de inteligência artificial como a gente está usando hoje em dia. E aí, respinga, de uma certa forma, na Anthropic também. Porque tem o mesmo princípio, né? Todas foram modelos criados ali de uma forma open source, né? A ideia inicial era um projeto aberto e depois tudo se fechou e já está se ganhando dinheiro em cima disso. Então, essa é a discussão entre o Elon Musk e o Sam Altman. Vamos ver como é que vão ser para essas duas, e outras vão acabar entrando no bolo aí, né? Tá tudo misturado aí, por isso que a gente juntou esses assuntos. Mas vamos para a próxima. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de programação. React Native 0.85 finalmente libera animações de layout. Poxa, tá demorando mesmo, né? É porque ainda não chegou na versão 1.0. Desculpa, toda vez que sai alguma coisa do React Native, eu tenho que soltar essa. Não resisto, não consigo, gente. Então, o React Native 0.85 chegou trazendo mudanças bem relevantes para quem trabalha com apps mobile cross-platform, principalmente no que diz respeito à performance e tooling. O grande destaque é o novo Shared Animation Backend, um motor interno unificado para animações que agora atende tanto o Animated quanto o Reanimated. Antes, cada um tinha sua própria lógica de reconciliação, o que limitava otimizações e gerava inconsistências. Com essa unificação no core, o ganho é claro, animações mais previsíveis, estáveis e com potencial de performance maior. Uma das melhorias mais aguardadas finalmente chegou. Agora é possível animar propriedades de layout como Widget, Height, Flex e Position, usando o Usive Native Driver, algo que era uma limitação histórica da API. Vale notar que essa feature ainda é experimental e deve ficar totalmente disponível a partir da versão 0.85.1. 1.1. Além disso, a release trouxe melhorias importantes no ecossistema de desenvolvimento. O React Native DevTools agora suporta múltiplas conexões simultâneas via Chrome DevTools Protocol, o que permite usar ferramentas como VS Code e outros clients ao mesmo tempo, sem derrubar sessões, abrindo espaço para workflows mais modernos e até integração com agentes de IA. Outro ponto, justamente porque você consegue criar mais sessões ali ao mesmo tempo. E aí o agente de IA, você criando sessões separadas, né? Você consegue, instâncias separadas, você consegue, na mesma aplicação, colocar um agente para utilizar de várias formas. Né? Então, ele não compartilha a sessão, isso é legal. Outro ponto interessante é o suporte a TLS no Metro, permitindo rodar o Dev Server com HTTPS e WSS, essencial para testar integrações seguras. Cara, isso também é top. Entre os breaking changes, destaque para a extração do preset do Jest para um pacote separado chamado React Native Jest Preset.
reset, deixando o core mais enxuto e o fim do suporte para versões EOL do Node.js, exigindo ambientes mais atualizados. No geral, o 0.85 segue a linha das últimas versões, focando em consolidar a nova arquitetura e melhorar a experiência de desenvolvimento com ganhos reais de performance e manutenção. Ao mesmo tempo que é legal, a gente vê, por exemplo, sai o Jest para teste do core e ele vai para um pacote separado. Ou seja, o core fica mais leve de se trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, poxa, mas é a parte de teste. É uma parte extremamente não poderia importante. Estar integrada? Mas se eles decidiram é porque provavelmente você fala assim, ok, se você tiver que usar o teste, você utiliza uma biblioteca, uma coisa separada, e depois no core fica tudo mais enxuto. Faz sentido também, né? Faz sentido. É que às vezes a gente vê outras bibliotecas e outros frameworks fazendo o caminho inverso, né? Justamente deixar nativo ali o que é mais precioso. E o teste acaba entrando nisso também. Nesse caso, por exemplo, a gente pode relembrar que o Node não tinha teste integrado no core. Mas aí no caso é um runtime, né? Aí tudo bem. Aí o Dino veio, botou o teste, o Ban já veio tudo integrado, depois o Node foi e integrou isso também. Isso, assim, é muito vantajoso ter esses runtimes já integrados com essa parte de teste. Você não precisa de coisas externas, atualizar coisas externas. Atualizou o core, o runtime, já está tudo funcionando. Então, nesse caso, eu acho que vale super a pena. Por essas melhorias que eu vi aqui no React Native, principalmente com essa coisa de conseguir rodar HTTPS, poder ter múltiplas sessões ali, na hora que você estiver rodando. E nesse caso aqui do core, tá mais enxuto, eu acho que já vale a pena. E de quebra ainda vem a parte das animações também, que ganha um improve bem interessante ali, né? Você mexer em flex position, tudo isso já através de forma nativa ali nele, sem dúvida nenhuma, ajuda muito também, né? Eu tô aqui mexendo no meu celular, recebi uma mensagem do Gustavo Guanabara. Gustavo Guanabara, você está atrapalhando aqui a nossa gravação. Mas ele mandou uma foto aqui, não sei se vai dar para ver. Ele também está gravando. Também, então tá bom. Então nós também estamos atrapalhando a gravação dele, tá tudo em casa. Mas eu não respondi. Depois eu te respondo. Vamos para a próxima notícia. De qualquer forma, um beijo para você. Se sua filha estiver escutando a gente, beijo para você também, Olivia. Material e Cupertino saem do core do Flutter e abrem uma nova fase no ecossistema. Olha que beleza. Falando em core, a gente acabou de falar do React Native, agora vem o Flutter. Olha que assunto bom, né? O Flutter oficializou um passo importante na sua reorganização interna. As libraries Material e Cupertino, dentro do Flutter, entraram em Code Freeze em 7 de abril, como parte do plano de desacoplar esses componentes do framework principal e relançá-los como os Packages Material UI e Cupertino UI no PubDev. Você não vai ficar preso a isso mais, apesar de todo mundo utilizar, né? Na prática, isso significa que não haverá mais mudanças nesses módulos dentro do repositório principal e a evolução futura passará para Flutter Packages. Para quem só desenvolve apps ou plugins, o impacto imediato ainda é pequeno, tanto que o próprio texto resume isso com uma frase, "This won't affect you yet." O ponto mais relevante é o que vem depois. Após o Stable 3.44, os novos packages serão publicados e o código antigo será deprecado na release estável seguinte, tá? Antes de ser removido mais adiante. A ideia é reduzir ao máximo o risco de breaking changes e tornar a migração o mais previsível possível. Então a gente está vendo o React na notícia passada e o Flutter também se livrando de coisas dentro do core. Para quem contribui diretamente com o Material ou Cupertino, o recado é mais operacional. PRs já abertos continuam válidos e ainda podem ser revisados normalmente, mas a migração dessas changes acontecerá depois, quando os novos packages estiverem publicados. O time explica que congelar o código de ciclo estável antes da transição garante que o conteúdo presente no SDK, a partir do Flutter 3.44, fique praticamente idêntico ao que será lançado ao 1.0 de Material UI e o Cupertino UI, criando um caminho de upgrade com menos atrito para desenvolvedores em diferentes releases channel. O post também destaca que esse avanço só aconteceu porque a comunidade ajudou a remover dependências e migrar centenas de testes, algo essencial para viabilizar o desacoplamento. Agora, o próximo trabalho envolve port de código, CI/CD, testes e documentação, mantendo a mesma qualidade de DX
UX que a comunidade espera do Flutter. É uma mudança de arquitetura que parece administrativa, mas na prática prepara um ecossistema mais modular e mais fácil de evoluir. Sem dúvida, né? Separando ali os componentes fica mais fácil mesmo de evoluir, né? Sabe por quê? O Flutter, a gente pensa em mobile, obviamente, mas já tem o Flutter Web e ele também já é utilizado para outras aplicações também. E colocar coisas que são específicas só da parte de interface para mobile, se bem que dá para usar também para o web. Mas, ok. Fez sentido para a galera separar isso, deixar o core mais enxuto. Basta você fazer um import ali do package e tá tudo bem. Exato. Não, se a ideia do Flutter é realmente ser esse multiplataforma mais abrangente, faz sentido ele começar a preparar o terreno ali para separando cada um desses pedacinhos, vamos dizer assim, né? Mas se você trabalha com o Flutter, diz aqui nos comentários, tá? Se isso aí é benéfico para você. Mesmo que você trabalhe com mobile ou não trabalhe com mobile, se isso vai mudar alguma coisa e se realmente isso vai afetar, vai deixar mais performático de alguma forma. Para mim, eu vejo com bons olhos, tá? Esse tipo de coisa assim. Para algumas coisas faz sentido você colocar dentro do core, porque faz sentido, e outras separar, justamente por conta da utilização, né? Deixar a coisa mais enxuta e fica mais fácil até de manter. E a Microsoft marca o fim do suporte para o ASP.NET Core 2.3. Nossa! Pois é no dia 7 de abril que a data final para o suporte do ASP.NET Core. Mas é só em 2027, ó. 7 de abril de 2027. Ah, então falta um ano. Falta um ano ainda. Ufa, calma, gente, calma. Agora. Respira agora. Posso continuar? Pode. É o Core 2.3, né, do ASP.NET, é a única versão do framework que ainda permitia a execução de aplicações modernas sobre o antigo .NET Framework. Então é antigo. O anúncio é realizado, mas tem muita gente ainda que deve estar usando, tá? O anúncio foi realizado exatamente um ano de antecedência. Cumpre o requisito de aviso prévio para produtos que a companhia classifica tecnicamente como ferramentas. Após esse prazo, a empresa deixará de fornecer qualquer tipo de atualização de segurança, correção de bugs ou assistência técnica, o que pode comprometer a integridade de sistemas que operam em infras legadas. Embora o .NET Framework original continue sendo mantido como um componente estável no Windows, essa versão específica do ASP.NET Core, né, terá seu ciclo de vida encerrado prematuramente sob a justificativa de que sua manutenção exige recursos que agora serão focados na evolução das plataformas de última geração. A justificativa para o fim do suporte é o alto custo de manutenção e conformidade, que acaba drenando ali recursos que seriam aplicados na evolução das plataformas modernas da empresa. A recomendação oficial é que os usuários migrem o quanto antes para o ASP.NET moderno, no .NET 10, ou versões superiores, aproveitando as vantagens de performance e a capacidade de rodar nativamente no Linux. Daniel Huth, que é gerente principal de produtos da Microsoft, destacou que a versão 2.3 tornou-se tão obsoleta que não é mais recomendada nem como uma estratégia de migração de longo prazo, sugerindo inclusive o uso de ferramentas de inteligência artificial para auxiliar nesse processo de atualização de código. Eles podiam lançar uma skill aí no fizesse. Copilot para ajudar nessa migração. Seria legal, né? Também acho. Já que não deixa só no colo do dev, não. Mas pode vocês lançar. podem usar IA aí, pô. Quebra o galho, não. E até para colocar vocês a par, o ASP.NET Core 2.3 foi lançado em janeiro de 2025. Então ele não é tão velho assim, não, né? E para eles classificarem como ele tá tão obsoleto, ou seja, um aninho aí, eles já estão. Obviamente que o fim do suporte é 2027, mas para eles já não vale mais a pena nem para você fazer para migração. Então, realmente, deve ter algum problema sério nessa versão aí do ASP.NET. Tem algo que não contaram pra gente? Se você trabalha com o .NET, pode falar aqui, tá? A gente não conta para ninguém. Isso, fala baixinho. Se você já teve boas ou mais experiências com essa versão aí. E Anthropic acelera no Brasil. Vamos falar da Anthropic de novo, rapidinho, tá? E ela prepara um escritório em São Paulo aqui. A Anthropic está vindo para o Brasil. A empresa por trás do Claude Code, do Claude e de outros Claudes mais, começou a estruturar sua presença no Brasil e deve abrir um escritório em São Paulo ainda em 2026. O movimento inclui a formação de uma equipe comercial e ao menos uma contratação já teria sido feita. A estratégia local, ao que tudo indica, será concentrada no mercado enterprise, com foco em vender soluções
soluções de IA para grandes empresas. A companhia também estaria se aproximando de startups latino-americanas que operam no país, enquanto o mercado tenta descobrir quem vai liderar a operação brasileira. A empresa preferiu não comentar oficialmente. O passo chama atenção porque o Brasil já é o terceiro mercado que mais usa a plataforma Claude, atrás apenas de Estados Unidos e Índia, o que ajuda a explicar por que a Anthropic decidiu sair de uma atuação mais remota para uma presença mais direta por aqui. Esse passo inicial vai contar com a supervisão de Mike Krieger, que é o brasileiro e cofundador do Instagram, e hoje é o chefe de produto na Anthropic. Para quem acompanha a disputa entre Foundation Models, a chegada mais estruturada da Anthropic ao Brasil é um sinal claro de que a briga por clientes corporativos vai esquentar. A empresa liderada por Dario Amodei passou a oferecer seus produtos no país em agosto de 2024. Puta, muito recente, né? E nem 2 anos, ó. E vem ampliando tração com ferramentas como Cloud Code e Cloud Cowork. Clientes e concorrentes esperam que a operação local venha acompanhada de incentivos comerciais, como créditos para estimular a adoção. Mas ela já está fazendo isso. Precisa, eu acho. Mas ela já está fazendo isso a rodo e depois está tirando aí, tá tolindo aí algumas pessoas. Toma aqui esse monte, agora para. Agora para de usar. Esse avanço acontece em um momento de forte aceleração do negócio global da Anthropic. No evento Brazil at Silicon Valley, Mike Krieger, que é o brasileiro com nome americano, né, resumiu bem o que pode destravar oportunidades no país. Entender o mercado, entender a indústria nunca foi tão importante. Para devs, startups e times de produto, a mensagem é simples. O Brasil entrou de vez no mapa estratégico da empresa. E como não entrar? Exatamente. Olha quantos usuários a gente tem. Nossa população é gigante. A gente é top 3 no uso de várias ferramentas aí no mundo. Incluindo, né? No GitHub, nós estamos também lá, não sei se é top 3, mas é bem lá para cima no Rede top. social, WhatsApp. Exatamente. O brasileiro, nós gostamos de novidades. Então, traz esse tipo de novidade, a gente logo adota, viu? Por isso que é um mercado que chama atenção. É um mercado grande e sedento por novidades, viu? Ano passado, a OpenAI abriu o escritório aqui no Brasil. Nós fomos, inclusive, no evento. Foi muito legal. E agora está a Anthropic. Se a Anthropic quiser chamar a gente vai também. Esse casal de tecnologia apaixonado por novidades, é só mandar um convite. Pode mandar à vontade, lá em contato@códigofonte.com.br, tá bom? A gente não sabe ainda quem vai estar lá gerindo ali a Anthropic no Brasil, mas ficaremos lisonjeados, tá? É, claro. E olha só, é interessante, né? Porque ele já tem um brasileiro lá, um brazuca encabeçando a Anthropic, então já deixa ele a par aí do que está acontecendo aqui no Brasil, ele já ajuda na contratação e tudo mais, não? Agora, isso é legal, porque, por exemplo, se eles pararem de cobrar $20 e começarem a cobrar em real, já alivia. A gente não fica tão... pelo menos não oscila aí muito. Não oscila aí as cobranças, IOF, essas coisinhas, né? Agora, se o foco inicial são as empresas enterprise, e tem muita empresa que só está usando o Cloud Code como solução. Isso faz muito sentido também, porque tem empresas, inclusive, para contratar, eles já colocam como benefício, eu acho meio absurdo isso, mas tudo bem, como com benefício que você tem utilização do Cloud Code ilimitado. Óbvio que a pessoa não vai escolher trabalhar lá se você, tem Cloud Code, era tudo que eu queria. Gympass e Cloud Code. Mas ajuda, né, gente? É sempre um algo a mais que a empresa está dando ali para você. Então, você já sabe com qual ferramenta você vai trabalhar e que é uma boa ferramenta, então... E aí, você prefere Gympass ou Cloud Code? Se tiver que escolher, assim. Se tiver que escolher. Não podem existir os dois. O melhor de tudo é salário bom. Também acho. Porque aí, com salário bom, você monta a tua academia em casa. Para usar o Cloud Code. Tem mais tempo no Cloud Code. E você aí que acompanha o Código Fonte TV sabe que a gente não indica nada que não tenha testado e aprovado de verdade. E quando o assunto é servidor, a nossa escolha há muitos anos é a Hostinger. Se você quer hospedar, por exemplo, landing pages ou mesmo aplicações completas, a Hostinger tem a melhor qualidade, tá? Nós costumamos usar para praticamente tudo os VPS. Só para você ter uma noção, nós temos APIs, N8N, Supabase, encurtador de links, e-mails profissionais e muitas outras aplicações que deixamos exclusivamente na Hostinger. O valor já é sempre muito atrativo e eles sempre têm promoções. Só que para quem acompanha o código-fonte e o compilado, nós temos um cupom que dá ainda mais desconto. É só usar código-fonte lá no carrinho e aproveitar. Use o link que está aqui no vídeo e veja você mesmo quanto vale a pena ser cliente Hostinger. Vamos ter que voltar no foco, né? Vamos falar de cloud de novo, vamos. Tá? Porque tá todo mundo... Eu sei, aí gente... Mas olha só, essa aqui é impossível não falar.
todo mundo na internet, tá todo mundo literalmente falando do tal do Cloud Mythos, tá? Você deve ter visto aí que ele encontrou um bug de décadas em sistema operacional. O Cloud Mythos, eu nem via na notícia ainda, mas provavelmente a gente vai falar. Na semana passada, quando vazou o código do Cloud Code, vazou aí, virou open source, né? Nós já virou open source. Já tinham referências dentro do código desse modelo novo. Uhum. E aí agora eles já lançaram esse modelo novo. Mas ele tá travadinho, não tá lançado, não tá com qualquer um que usa, não. Tá em public preview ali. Mas, cara, vamos entender. Lançaram um paper aí bem assustador falando a respeito desse modelo também. Eu acho que a partir de agora, quando a gente for falar de IA, como se criou lá na DeepSeek, se criou agora um outro milestone, tá? Que é o tal do Cloud Mythos. A Anthropic anunciou o projeto Glasswing, que é uma coalizão que reúne gigantes como Google, Microsoft, Apple e AWS para proteger... Apple. Você falou Apple. Apple? Não, é Apple mesmo. E a AWS para proteger a infraestrutura global de software contra o uso malicioso da inteligência artificial. O coração do projeto é o Cloud Mythos Preview, um modelo cuja existência foi revelada recentemente após o vazamento do código do Cloud Code, igual o Gabriel tinha falado. Viu? Em testes, o Mythos... ele demonstrou uma capacidade de identificar falhas superior à de quase qualquer especialista humano, detectando sozinho milhares de vulnerabilidades críticas em todos os principais sistemas operacionais e navegadores. O achado mais impressionante foi um bug de 27 anos, isso mesmo que você ouviu, 27 anos, escondido no OpenBSD, um sistema famoso pelo rigor extremo que sobreviveu a décadas de revisões humanas até ser exposto pela nova IA. Para sustentar o projeto, a empresa está comprometendo 100 milhões de dólares em créditos de uso do modelo e doou 4 milhões de dólares para fundações de código aberto, como a Apache e a Linux Foundation. A iniciativa surge como resposta urgente ao avanço da IA na descoberta de bugs. Mas calma que não é só isso, tá? Visando antecipar defesas antes de atores mal intencionados escalem ataques automatizados. Para a startup, o modelo atinge um nível de codificação que supera quase todos os especialistas humanos na exploração de falhas sistêmicas, permitindo correções em larga escala antes que as brechas sejam exploradas. O objetivo é acelerar a correção de falhas em uma era onde o tempo entre a descoberta de um erro e a sua exploração criminosa caiu de meses para apenas alguns minutos. Por questão de segurança nacional, o Mythos não será aberto ao público geral, mas a Anthropic planeja usar todo esse aprendizado para criar salvaguardas muito mais robustas nas futuras versões comerciais da linha Cloud. Vamos tentar entender isso aqui. Eles fizeram um modelo e a gente olhou lá os benchmarks. Tem uns benchmarks de tudo quanto é tipo agora. Nossa, Esse modelo, eu acho que ele não está pronto ainda, primeiro, para o público em geral, porque ele não iria conseguir escalar. Pois é, acho que a Anthropic não teria capacidade de provisionar servidores e afins para todo mundo utilizar. Segundo, esse modelo bateu em muito esses benchmarks que foram criados. Tudo bem que tem benchmarks ali que são meio assim, cara, para quê, né? Ok, mas não interessa. Bateu e bateu muito. E aí você fala, então ele serve para corrigir bugs que nunca ninguém encontrou? Não, ele serve para muito mais coisa. Serve, inclusive, para pesquisas biológicas, que podem fazer o bem, mas podem, por exemplo, fazer uma arma biológica. Então, esse que é o cuidado que tem que se ter. Da mesma forma que ele encontra uma brecha de código e pode corrigir códigos, por exemplo, um dos cases que eu vi foi do FFmpeg, que é uma biblioteca super antiga aí. Não tem muito tempo que encontraram uma brecha danada. Uma brecha. Né? Se eu não me engano, o pessoal do projeto disse que eles têm mais de 5 milhões de testes e que eles encontraram brechas. O Mythos encontrou brecha lá, eles agradeceram, já corrigiram, já criaram a PR lá e já corrigiram algumas brechas. Então, você vê que a capacidade agora desse modelo, se ele cair em mãos erradas, ele não vai para corrigir problemas, ele vai para explorar. Exatamente. E problemas, você imagina, né? Com a capacidade ali que o pessoal da Anthropic está de treinamento de modelos, focando nessa área de desenvolvimento, conseguir juntar tudo isso num único modelo, com essa expertise de buscar brechas, com certeza eles conseguiram fazer algo incrível ali. Então, é incrível e assustador ao mesmo tempo, justamente por isso, né? Porque pode ser explorado de uma forma muito ruim. Então, é interessante a empresa ter essa consciência de que, olha, por enquanto ele vai ficar fechado, até porque nós sabemos do poder que ele tem. O problema é que eu não sei até quando essa consciência vai, né? Se em algum momento ali a visão de mercado vai acabar ultrapassando a visão do perigo encontrado, né? Então, esse modelo vai ser lançado para o público.
Em algum momento vai. Se não for eles, vai ser um outro modelo. De outra empresa. Pode ser, não pode ser, não necessariamente americana, pode ser outro. Mal comparando, eu acho que é o que aconteceu com o OpenClaw, tá? Para mim, essas grandes empresas tinham total capacidade de criar o que ele criou. Elas só não criavam porque tinham medo da quantidade de brechas que eram possíveis. Chegou alguém lá, bancou e colocou no ar e pronto, explodiu. Então, mas você acha que o Mythos estaria pronto só com algumas salvaguardas? Olha, pelo que eles descreveram, não. Não. Não é? Assim, só lembrando, semana passada vazou o código do Cloud Code, da mesma empresa. Pois é. Então, olha o poder e a responsabilidade que eles têm na mão. Não que os outros não tenham, outros também têm. Tá? Também. É porque só sai informação sobre modelos que a gente está olhando ali, que estão em desenvolvimento. Tem modelos que provavelmente a gente nunca vai ter acesso e que eles já estão lá na frente, criando tudo, e que a gente não sabe. Vão combinar, né? Dizem que o governo dos Estados Unidos utilizou o Cloud Code lá, uma parte do Cloud, que não é, com certeza não é o que nós utilizamos para ajudar no ataque que foi feito. Você acha que o ataque ao... A guerra do Irã. A guerra do Irã. Tá, então contextualiza. Isso, ok, contextualizei. A guerra do Irã. Você acha que a Casa Branca, o Pentágono ou afins, eles utilizam o mesmo modelo que nós utilizamos aqui no nosso computador no dia a dia que está liberado? Eles entram lá no cloud.com. Claro que não, né, gente? Tem com certeza um modelo ali muito melhor treinado e com muito mais capacidade do que o que nós temos por aqui, então, né? Exatamente. Por isso que a gente está falando de empresas de foundation de IA. É justamente isso. É os modelos core ali, onde eles são criados. Eles podem até se basear em modelos já recriados, mas geralmente são modelos já direcionados, né, para uma determinada tarefa. Então, em termos de mercado, isso, por exemplo, pode afetar algumas empresas até de segurança, porque isso vai ajudar a corrigir problemas, mas vai ajudar a abrir mais problemas de segurança. Então, a gente tem que ficar de olho, porque qualquer uma dessas notícias afeta muito o mercado. Tem empresas que ganham bilhões aí e tem empresas que perdem bilhões, às vezes, num dia, por conta de uma fala... de um post no X. Né? Mas, de qualquer forma, já tem gente dizendo que não é tudo isso também. Tá? Será que é jogada de marketing também? Olha só. Então, eu acho que tem jogada também de marketing. Sempre tem até pouco porque aquela pitadinha de marketing assim. Quando eles lançaram o Cloud Mythos, eles fizeram esse paper de alerta, tá lá nesse Project Glasswing, tem lá um paper tudo dizendo dos perigos, tudo, e eles fizeram um vídeo todo bonitão, todo legal, levando várias pessoas, incluindo aí o CEO aí da Linux Foundation, várias pessoas falaram, mas todo produzidão, tudo legal. Então, tem o marketing também, óbvio que tem. E eles estão certos, tem que aproveitar também esse momento, né? Vamos falar de coisa chata, né? A Oracle inicia demissões em massa e enfrenta ação judicial aqui no Brasil. Isso é uma notícia que já estava sendo ventilada aí há alguns dias, semana passada, inclusive. A gente quis trazer ela. Acabamos comendo um mosca semana passada, mas agora a gente tem mais informações. Ela iniciou uma onda global de demissões no final de março, que pode atingir até 30 mil funcionários, notificando os afetados por meio de um e-mail direto e informando o desligamento imediato. Então, esse e-mail foi muito direto mesmo. Foi. Eu acho que isso aí, não sei se é bom ou ruim, tem gente que vai assim, tem que ser direto mesmo. Porque não adianta você tentar florear uma notícia muito ruim ali. É meio que assim, então... hoje é seu último dia de trabalho. Foi meio assim, sabe? Foi. Os cortes que já atingiram operações nos Estados Unidos, na Índia, no Canadá e no México fazem parte de uma reestruturação organizacional para reduzir custos e redirecionar recursos para projetos de inteligência artificial. A empresa justifica o movimento como uma estratégia para financiar a construção de novos centros de dados e outras iniciativas de infra voltada à IA. Enquanto o mercado estima que o impacto total possa chegar a milhares de postos de trabalho, a liderança da multinacional confirmou pacotes de indenização baseados no tempo de serviço para os desligados, seguindo uma tendência de redução de pessoal já vista em outros gigantes do setor, né, como a Amazon e também a Block. No Brasil, a reestruturação resultou na demissão de pelo menos 200 funcionários, o que gerou uma reação imediata do Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo. O SINDPD ingressou com uma ação civil na Justiça do Trabalho, alegando que as dispensas coletivas ocorreram sem negociação prévia, violando o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a obrigatoriedade de intervenção sindical em demissões em massa. A ação solicita a reintegração dos funcionários e a suspensão de novos cortes, sem diálogo com a entidade representativa. Além da questão judicial local, relatórios globais indicam que a Oracle planeja automatizar diversas funções internas,
colocando cargos técnicos e administrativos na mira do avanço dos sistemas inteligentes para otimizar a operação mundial da companhia. Então, nesse caso, eles querem, obviamente, trocar alguns cargos por IA, ou pelo menos uma tentativa, mas eles estão precisando financiar infra. Pois é. Criar novos centros de dados, já que eles agora também são uma das referências aí, né? E eles resolveram financiar cortando na própria carne, né? Essa foi a verdade. Então, provavelmente viram ali, talvez, alguns projetos que não vão para frente ou que não estão mais tão interessantes para a empresa e, infelizmente, isso daí gera uma quantidade de emissões gigantescas, até porque a Oracle é uma empresa também gigantesca. Eu tenho uma visão eu acho um pouco difícil de entrar o sindicato pedindo para realocar novamente as 200 pessoas. Eu acho que mesmo que isso aconteça, vai ser algo ali de meses, entendeu? Porque se a empresa está fazendo esse corte, esse remanejamento, ela não vai simplesmente, tá bom, então vou recontratar todo mundo. No Brasil a gente mantém os projetos. A gente mantém. Então, assim, é uma solução ali que não vai ser duradoura. Mesmo que voltem as 200 pessoas, infelizmente, em pouco tempo elas vão acabar saindo novamente da empresa, se é que vão voltar, né? Aí pode acontecer, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas, por exemplo, já que eles têm um pacote de indenização, pode ser que no Brasil eles suspendam isso. Pois é, não, e no Brasil normalmente não tem, porque eles já seguem a legislação ali de que você tem um mas aviso, podem até fazer, é verdade. Inclusive eu vi, tem pessoas na internet que começaram a dar depoimentos sobre essa demissão. E tem gente que já estava há 30 anos na Oracle, tem gente com 20 anos na Oracle que foram dispensados. E aí fica aquela coisa realmente, vale a pena investir em praticamente uma vida ali, inteira dentro de uma empresa? Cada um tem uma visão sobre esse tipo de coisa, né? Obviamente que quando você está tanto tempo numa empresa, num projeto, acho que você tem que realmente se dedicar, não pela empresa, mas por você, para você sentir que você está evoluindo. Se a pessoa ficou 30 anos dentro de uma empresa e ela estava satisfeita, então ela, como pessoa, estava evoluindo. Então ela tem que pensar nisso. Obviamente, não dá para pensar igual uma super família, super unida, nem família é super unida também, né? Mas esse tipo de reflexão também. Trabalho realmente é um trabalho. Você pode ter assim, amizades, você pode ter um comprometimento, mas você tem que saber separar também, quando precisa. Porque quando a empresa ela em algum momento precisa redirecionar os investimentos, as pessoas acabam sendo afetadas também. Não tem jeito, né? E a gente, na vida profissional, acaba também fazendo isso por outro lado, né? A gente pode gostar muito de uma empresa ali, ter uma relação legal, mas se aparece outra oferecendo uma oportunidade melhor, a gente acaba também trocando. Então, faz parte da vida. De qualquer forma, a gente entende, cara, que é sempre muito complicado, né? Essa quantidade de demissões em massa, você pega ali, vão ter os mais variados casos. Até uma das reportagens que eu vi dizia lá que tinha um limite, você tinha um bônus por ano trabalhado. E o limite eram 26. Então, cara, 26 anos, você vê, é porque realmente tem gente ali, possivelmente, com mais tempo do que isso de casa. Então, é muito tempo de dedicação à empresa. E eu acredito que para a empresa também não seja tão fácil fazer esse tipo de corte, né? Embora para uma empresa maior é sempre diferente de uma empresa menor, né? Se você, por acaso, conhece ou foi afetado e quiser deixar algum comentário aqui sobre isso, pode deixar, tá? Se você se sentir à vontade também. Porque em outras situações que a gente falou sobre demissão, tiveram gente também que foi afetado, que comentou e aí mostra um pouco mais de informação, né, interna ali de como está sendo esse processo. A gente tem que entender que o mercado tá meio eufórico, tá histérico, né? Quando a gente olha de 3, 4 anos para cá, a coisa tá numa velocidade assim, muito maluca de se entender, até de acompanhar também. Tem muitas iniciativas de inteligência artificial que está dando muitos frutos, mas tem muita empresa se dando muito mal também. A gente já trouxe isso lá no código-fonte. Isso não quer dizer que é uma bolha gigante. Eu já estou achando já que, pela quantidade de investimentos, vai muita gente se dar mal, mas muita gente vai se dar bem também. Então, nunca é 880, né? Esse tipo de coisa. E a gente tem que ficar de olho também no mercado. Então, por isso que a gente traz essas notícias de mercado, porque a gente tem que ficar de olho. A gente, por exemplo, viu que o número de matrículas em ciência da computação nos Estados Unidos caiu já há muitos anos, mas outros cursos surgiram também e tem alta demanda. E lá nos Estados Unidos já tem algumas pesquisas mostrando que o número de contratações para engenheiros de software, no fim, acabam aumentando, estão aumentando. Está aumentando muito. Não, mas não está diminuindo. E a gente sempre traz aqui notícias, obviamente, das big techs, das grandes, que
que contratam milhares, dezenas, e às vezes centenas de milhares de pessoas. E a gente tem que olhar para o mercado como um todo. Isso não quer dizer que, apesar dos layoffs que estão rolando, o mercado está indo de vento em popa. Não, o mercado está mudando. Então, é isso que a gente tem que ficar sempre alerta e ver realmente para onde vai. Quais são as skills que estão sendo pedidas, que tipo de profissional as empresas estão contratando, mas principalmente, as empresas que são Big Techs, geralmente elas vão muito nessa onda. Elas têm que fazer sempre investimentos maciços. E nem todas as empresas surfam nisso, porque tem muito mais em jogo ali, às vezes. Por exemplo, esse dia foi o Duolingo, né? Vão trocar todo mundo. Aí trocou. Aí daqui a pouco está contratando tudo de volta. Quase que de novo, eles voltaram a contratar pessoas porque fizeram um movimento muito brusco e não deu resultado. A gente tem que trazer isso. Tem empresas que não vão conseguir o resultado. Por mais que a gente veja esse tipo de coisa assim agora na Oracle, pode ser que lá na frente ela perceba, putz, eu preciso voltar a contratar. Uhum. E aí outra coisa que todo mundo fala também. Desculpa te cortar, Vanessa. Desculpa, eu corto a Vanessa, o pessoal reclama também. A gente se corta, não liga não. Fiquem tranquilos. Esse pode ser um movimento também para tentar diminuir o custo de folha das empresas. Pois é, pode também. São 2 pontos. Aí eu vou ter que complementar o do Gabriel. Então, se fala muito isso. Na área de desenvolvimento em especial, que os salários estão muito altos, se fala muito nisso. Vão mandar todo mundo embora para contratar profissionais que tenham um salário mais baixo. Infelizmente, também acontece. E aí se usa IA, né, como uma pretexto. Desculpa ali, um pretexto. Mas, com relação à Oracle, que eu ia falar, ela até dá essa justificativa. Ela está, na verdade, reduzindo ali talvez algumas áreas, o quadro de pessoal, porque ela quer investir em infraestrutura. Então, com certeza, nessa área, ela vai contratar outros profissionais. O problema é que, às vezes, não dá simplesmente para realocar os profissionais, né? Não dá porque... São skills muito diferentes, né? Não, em data center, essa área de infra, tudo... Não há necessidade de tantas pessoas assim quanto para desenvolvimento ou para parte de engenharia e tudo. A gente tem que ficar de olho realmente. Por isso que a gente sempre vai trazer esse tipo de notícia, tá? Porque é super importante e relevante. Está acontecendo lá fora, vai bater um pouco aqui no Brasil, porque a Oracle tem presença no Brasil e tem empresas vindo para o Brasil. Então, é isso. É uma constante mudança. Microsoft afirma que o Copilot é apenas para fins de entretenimento. Olha, eu sabia. Eu sempre soube disso. Eu sabia. O pessoal está criticando agora após descobrir que os termos de uso do serviço do Copilot classificam a ferramenta como destinada exclusivamente para fins de entretenimento. O texto atualizado pela última vez foi em outubro de 2025 e ele alerta explicitamente que os usuários não devem confiar no assistente para conselhos importantes e que o uso ocorre por conta e riscos próprios. Ou seja, depois de anos aí, alguém foi lá e leu o termo. Né? Essa revelação gerou um forte contraste com a estratégia de marketing da companhia, que promove a inteligência artificial como um pilar de produtividade para o mercado corporativo. Embora a Microsoft tenha rotulado o trecho como linguagem legada da época em que o serviço ainda era parte do Bing, a cláusula permanece ativa e reflete uma cautela jurídica comum no setor para evitar responsabilidades sobre erros gerados por modelos de linguagem. Em resposta à repercussão negativa, um porta-voz da empresa confirmou que a terminologia será alterada na próxima atualização para refletir melhor as capacidades atuais da ferramenta. No entanto, analistas apontam que discursos semelhantes ainda são comuns em outras empresas, como a OpenAI e a xAI, que também utilizam avisos para que os usuários não tratem as respostas dos chatbots como verdades absolutas. Paralelamente a esse ajuste nos termos, a Microsoft planeja reduzir a integração profunda do Copilot em certas áreas do Windows 11, removendo funcionalidades consideradas desnecessárias para simplificar a experiência do sistema. A mudança nos textos legais deve alinhar a comunicação oficial aos investimentos bilionários que a empresa tem feito para posicionar a IA como uma ferramenta indispensável de trabalho e automação. Pois é, o que chama atenção é isso, né? Porque eles vendem isso aqui como uma baita de uma ferramenta e aí você vai ler o termo, tá dizendo que, olha, você não leva em conta tudo que ela tá falando, não, você revisa tudo que ela tá falando, porque ela é para você brincar, em outras palavras, né? Tentei entrar aqui para pesquisar aqui, a internet não tá muito bem, mas o termo de uso aqui realmente é de 24 de outubro de 2025. Gente, mas 24 de outubro de 25 é logo ali atrás, Gabriel. Foi. Não tem um ano isso. Né? E mesmo que eles tivessem trazido esse termo do Bing antes,
No Bing, então, era só para entretenimento. Você não podia levar nada em conta, né? Aí eu trago um outro assunto que é interessante. Tudo que você vai usar com IA, vou dar um exemplo prático. No ChatGPT sempre teve lá embaixo da caixinha, a IA pode trazer resultados incorretos, não sei o que, use por sua conta e risco. O Copilot também. O GitHub Copilot também avisava isso. Se você, por exemplo, eu uso de vez em quando umas fórmulas lá no Google Sheets, lá no planilhas do Google, que usa cotação do dólar. Ficou fora aí um tempão aí, mas voltou já. Voltou. Então eu uso às vezes para fazer uns cálculos, cotação em dólar. E toda vez que tem essa fórmula em alguma planilha, ele bota um aviso lá embaixo. Não utilize isso para fazer cálculos, não sei o que, isso pode ter alguma informação errada, tudo. Não é para utilizar. Você instala o OpenClaw, primeira coisa que aparece é uma visão gigante dos riscos, que está em beta, que isso pode dar problema, não sei o que, mas as pessoas continuam utilizando. E aí vem a minha questão. Ok, você às vezes está acessando um sistema que está acessando uma API de alguma dessas ferramentas, está trazendo a resposta para você e você não está nem sabendo que deveria ter o aviso ali também. Aí é outro problema. Porque a partir do momento que você a gente aqui, nós desenvolvedores, começamos a criar aplicações baseado nesses modelos, não sei o quê, e na regra básica desse modelo está lá dizendo isso, a gente teria que passar tudo isso também para o cliente final. Tu imagina a galera que usa, por exemplo, N8N, e aí lá faz uma consulta em algum lugar lá com um MCP Server, e esse fluxo do N8N só simplesmente retorna um JSON lá, com um resultado, com um cálculo de alguma coisa. Tem muita gente que está usando o N8N para back-end, né? Aí você simplesmente pega o URL desse fluxo e usa como um endpoint de uma API, para você, sei lá, mostrar o cálculo de um dado. E aí você está usando, às vezes, uma IA para fazer alguma coisa, a resposta não está acurada o suficientemente, e você está usando, entendeu? Ou seja, você terceirizou ali uma IA, mas quem está usando às vezes não percebe. Estou falando o exemplo de uma ferramenta de automação, porque tem muita gente que está no processo de vibe coding aí, usando essas ferramentas, e não quer muito saber do código que está rodando, né, do que está acontecendo. E aí acontece esse tipo de coisa. Imagina, você utiliza esse tipo de coisa, coloca às vezes dentro de um sistema corporativo ou alguma coisa que realmente pode afetar ali receita da empresa, esse tipo de coisa, e você não assume o risco, né, de estar utilizando e esse muito tipo de menos cálculo. as grandes empresas, porque elas vão falar, não, lá no meu termo estava avisando, olha, eu te avisei que isso aqui não era 100% confiável, você usou por sua conta e risco. Pois é. Internet Bug Bounty suspende pagamentos após enxurrada de bugs via IA. Isso aqui é meio que um déjà vu do que a gente viu. Qual foi o projeto que a gente falou esses dias, que estava cheio de PRs, de IA. Nossa, teve um que foi tudo recusado, esqueci o projeto. Se você lembra, coloca aqui nos comentários. Foi esses dias aqui no compilado mesmo que a gente falou sobre isso. Olha só o que está acontecendo aqui. E o Internet Bug Bounty, que foi um programa criado lá em 2012 para premiar a descoberta de falhas em tecnologias que sustentam a internet, anunciou a suspensão de novos envios e pagamentos por tempo indeterminado. A decisão foi motivada pelo crescimento explosivo de vulnerabilidades detectadas por scammers de inteligência artificial, o que comprometeu a viabilidade financeira do projeto. Desde o início, a iniciativa já distribuiu mais de $1,5 milhão de dólares. O problema é que a análise automatizada tornou a descoberta de falhas industrial e barata, superando a capacidade dos mantenedores de processar os relatórios e os orçamentos para as recompensas. Segundo o HackerOne, a velocidade da IA mudou a dinâmica da segurança, tornando o modelo atual insustentável diante de uma triagem manual que não consegue acompanhar o ritmo. Ou seja, então não é o problema que a gente tinha falado. Bugs via IA, né? Enxurrada de bugs via IA. Não é que a IA está enviando bugs. Ela está descobrindo problemas mais rapidamente do que o próprio programa conseguiria. Sim. Então eu acho que nesse caso não vai voltar, não. Não, infelizmente eu então, também acredito que não. A gente falou aí na outra notícia do Cloud Mythos. Eu acho que bate muito nisso aqui. Tá vendo? Afetou aqui já. E nem é o Mythos. Imagine se fosse ele. O impacto já atingiu projetos fundamentais, como o Node, que confirmou o fim das recompensas financeiras para pesquisadores independentes após o esgotamento dos fundos. Outras frentes, como o Google e o projeto Curl, também já tinham restringido submissões geradas por IA. Foi o Curl que a gente comentou. Foi ele, é verdade. Devido ao excesso de falsos positivos que sobrecarregam as equipes. Aí, nesse caso, sim, foram falsos positivos
PRs horríveis. E aí ele falou assim, eu não consigo validar isso tudo, é melhor eu cancelar isso tudo, porque não vai dar para manter, né? Tava indo muito lixo junto com poucas coisas que eram úteis, né? Essa pressão econômica está forçando o mercado a trocar a correção tardia de bugs pela prevenção nativa, acelerando o uso de linguagens como Rust e Zig, que impedem erros de memória logo na escrita do código. Pois é, mas será que não é só isso, né? só isso que rolava? Não, né? O cenário aponta que o modelo de segurança baseado apenas na colaboração voluntária está falhando, o que exigirá um financiamento direto vindo das empresas para sustentar quem realmente mantém essas ferramentas de pé. Olha como é que está mudando a dinâmica desse mercado, então. No final das contas, está mudando a dinâmica do open source. Pois é. Isso também é uma coisa para a gente avaliar, porque cada modelo, cada projeto desse tem um modelo ali de bug bounty que, poxa, sempre funcionou super bem. E com o uso da IA, ou para spamar com bugs de falsos positivos, ou realmente para encontrar bugs que são de forma bem rápida, e vai mudar muito esse tipo de coisa. Na minha visão, eu acho que o mercado de segurança vai acabar se expandindo, porque o uso de IA para gerar correções e para gerar problemas, eu acho que Tá proporcional. É rápido do mesmo jeito. E não necessariamente a IA vai corrigir todos os problemas que surgirem, né? Então, a partir do momento que ela conseguir detectar um problema e aquilo for explorado, realmente vai ser coisas de segundos e às vezes de minutos até que comece ali um ataque em massa. Foi o caso, por exemplo, do Axios, que a gente também comentou, que logo depois que o mantenedor lá, o principal mantenedor, teve a credencial capturada, minutos depois já estava lá uma PR aprovada lá com um label novo lá, com uma versão nova do projeto. E aquilo ali, com certeza, cara, já foi afetado para vários outros projetos. O que eu quero dizer é que, a partir agora dessa era da IA, todos esses vazamentos, esses problemas de segurança é zero day. O que você acha disso? Diz aqui nos comentários. Você trabalha com segurança ou está estudando sobre isso? Como é que isso vai ser afetado a partir de agora? E a semana no Código-Fonte, Vanessa, como é que foi? Foi intensa e cheia de vídeos, obviamente. Você acompanhou aqui o compilado, já está sabendo que o CNPJ agora vai virar alfanumérico. Então vão ter letras e números. E como resolver isso? Nós te ensinamos no vídeo, viu? Lembrando que o prazo para isso entrar em vigor é agora, dia 1º de julho de 2026. Isso já foi avisado há muitos anos, mas tem muita gente que está fazendo isso agora. Inclusive nos comentários já tinha falando, eu estou trabalhando nesse momento. Desde janeiro. Ou seja, faltando aí uns 3 meses praticamente para esse processo mudar. E eu tenho certeza que quando virar ali no dia 1º, vai ter um monte de gente tentando fazer coisa. Ué, gente, não está cadastrando CNPJ. Ih, tá dando problema aqui para consultar. Ih, pode ter certeza, viu? Vai porque tem muito legado aí que nem tem código-fonte mais. Tem muita gente, sistema que o pessoal não mete a mão mais. Eu até já ouvi falar que tem, por exemplo, tem sistemas em Java que a rota era o próprio CNPJ e aí era tratado como número. Com número vai ter que mudar. Então não é só uma coisa de máscara e banco de dados. Apesar de ter muita gente falando aí que já viu o sistema usando o CNPJ como número no banco de dados. Pois é. E teve outro vídeo também. A gente falou finalmente sobre um termo que a gente já tá aventando aqui no compilado, no código-fonte, sobre dívida cognitiva. Vamos lá em quem cunhou esse nome e a gente vai entender o que está acontecendo com os devs que estão vivendo só de loop no Cloud Code ou em algum outro agente de IA para programar, não está vendo mais código na frente dele, só está orquestrando agentes. Pois é, parece que é bom, mas está rolando um outro termo chamado brain frying. Então você está realmente fritando o seu cérebro e a galera está, ao invés de ser mais produtivo, está sendo talvez mais produtivo, mas ainda assim muito mais cansativo. Então nós discutimos bastante, os comentários desse vídeo também estão super legais, nós trouxemos alguns aqui, mas vale a pena você assistir o vídeo e ler os comentários, viu? Então vamos a alguns deles. Primeiro no vídeo lá sobre o CNPJ, o Fabiano Lages disse, obrigado por facilitar a vida do dev que não vai precisar correr atrás e de como realizar essa atualização. Por quê? Porque a gente mostrou como faz o cálculo já no CNPJ novo e não precisa fazer 2 funções separadas, modelo antigo, modelo novo, não. Nada de if. Nada de if, esquece isso. Tem lá um código, a gente botou no GitHub, tá? Também para você poder consultar e tá lá todo bonitão, tá em TypeScript, mas tá lá em orientação a objetos, você pode migrar para outras linguagens também. E o Ivan Plus também nesse vídeo, já vi sistemas que o CNPJ, o CPF, era chave primária, né? E ainda numérica da tabela, cliente.
Esse aí vai ter problema para atualizar, viu? Tá vendo? Tá vendo como é que existe? Ó? O Ed Meirelles também disse, ó, muitos bancos de dados antigos do governo usam 2 campos para o CNPJ. O primeiro campo INT para o CNPJ base, os 8 primeiros dígitos, e um segundo campo INT para filial. Eu já vi também sistema que divide o CNPJ. Nossa, esse confesso que eu nunca vi não, hein? Os da Bahia são assim, ó, já trabalhei com eles. Então existe, olha só. Olha a problemática agora. Vai dar problema também, viu? E o Ellen Guitar Riff disse assim, ó, não dá aquela vontade de colocar eu avisei no LinkedIn sobre o uso de number para documentos? Dá sim, é verdade. Moral da história, documento é texto. Quem tratou como número e não acompanha notícias terá algumas surpresas às 3 da manhã daqui a 2 meses. Chiu, não fala nada. Então a gente não conta pra ninguém mais. Mas a gente já lançou o vídeo. Já era. Mas só quem não vê o vídeo, não acompanha o compilado, ó, vai acontecer lá às 3 da manhã, vai ter alguém lá assim, ó. Tô com problemas. E o Antônio também nesse vídeo, esperando só mudança de chave na nota fiscal eletrônica, no CTE, no MDFE, no FSE, enfim, tudo vai mudar. Além dos retornos bancários, remessas tem tudo para dar BO, cara. Tem mesmo, tem tudo para dar BO, viu? Isso aí já tem a relação com a reforma tributária, com a adição ali do CBS, IBS, desses impostos novos. Por enquanto, eu conversei com o dono de uma empresa que vende ERP para o Brasil inteiro, Gil de Clay, grande abraço, Gil de Clay, nosso amigo, e ele está com esse processo também de inserção, né, dessas informações novas da reforma tributária, e existe um prazo legal até que tudo seja migrado. Mas é uma trabalheira gigante, e ele me explicou por alto assim, o que vai acontecer, e eu tenho certeza que isso aí vai dar muito trabalho para os desenvolvedores, e eu duvido que IA consiga resolver. Não tem Claudinho Code aí que consiga resolver esse tipo de problema. Que dê conta dessas coisas do Brasil. Se você pega... mas eu uso DDD, eu uso SDD. Nossa, é lindo, maravilhoso. Pega a lei e joga um MD bonitão para uma skill para ele tentar entender. Cara, não vai. Vai por mim, não vai. E o Matthew falou assim, nessas horas que eu queria visitar o setor de TI dos meus trabalhos anteriores para ver o fogo queimar com a tarefa de alterar o tipo das colunas de number para varchar. O Luciano complementou, ó, certeza que eles ainda nem se deram conta que o CNPJ vai mudar. No mínimo, o nome do campo no banco de dados ainda é CGC. É verdade. Então, para essas é que vai ser o problema. Não tem problema nenhum ser CGC no banco. É só você usar um alias numa query, não tem problema. O problema aí é justamente estar usando como number, né? O William Richard, aí já no vídeo sobre dívida cognitiva, ó, melhor vídeo que eu encontrei sobre esse assunto, muito bom. Vocês estão de parabéns, continue assim. Obrigada. Obrigado. William. E o The Setsuni disse, ó, isso é muito verdade. Fiz a experiência de vibe codar um site que eu tinha começado há alguns anos. Não revisei nem de 10% do código. A IA atuou com coisas que eu nunca tinha encostado na vida e ler tudo se tornou impossível. Arquivos com milhares de linhas, funções com complexidades cognitiva absurdas, totalmente desnecessárias, resultado de vários prompts para microcorreções que eu não teria feito desde o início. Então, isso aqui, de repente, são resultado de vários prompts que o próprio agente cria, tá? Quanto mais IA é usada, quanto maior a feature, pior é o resultado para quem está utilizando e mantendo. O contexto aumenta com cada prompt, o custo de tokens também, e o salário por um dev para resolver isso é cada vez maior. Na minha opinião, só dá para usar IA depois de projetar um caminho muito bem definido, em momentos bastante definidos e entendidos, por pessoas que entendem o que está sendo produzido ali. Ou seja, o conhecimento técnico, pelo menos da regra de negócio, é necessário. O exemplo anterior a gente falou, nota fiscal eletrônica, não sei o que, beleza, vamos usar DDD, SDD, eu brinquei que isso aí ninguém ia entender, mas no fim das contas, para se usar IA para esse tipo de aplicação, você tem que entender tudo, até para você conseguir explicar validar isso para IA. Para conseguir criar o prompt, para conseguir validar depois, para conseguir criar os testes. E manter contexto dentro do que ele está dizendo. Mas o problema é que, por isso que eu falo do trabalho técnico. Imagina, por exemplo, um desenvolvedor que vai precisar fazer essas mudanças que estão acontecendo por conta da reforma tributária.
e precisam documentar isso de forma que a IA consiga gerir ali um código, ou um legado, ou até fazer essas alterações. Isso não é trabalho do cliente. Isso não é um trabalho... É um trabalho de um arquiteto, é um trabalho até de um desenvolvedor também. Então, o papel do desenvolvedor acaba se expandindo um pouco, porque esse trabalho de orquestrar agentes de IA ainda assim é muito técnico, né? E o Lucas Felipe falou exatamente como eu me sinto agora. Usar IA no desenvolvimento tornou meu cérebro preguiçoso e enferrujou bastante minha habilidade de resolução de problemas e programação no geral. É isso que muita gente está vivenciando, tá? GG Codes também disse, ó, acabaram meus tokens de hoje, aí vim aqui ver o vídeo. Bom, eu posso dizer que eu fiquei feliz, então, com isso, que você está vendo o Pois vídeo? Não sei se eu consigo ficar feliz ou triste. Isso está acontecendo, a galera tá reclamando. Então, provavelmente você usa Cloud Code, porque tem muita gente que começa ali o trabalho de orquestração, 10 horas da manhã, já acabou, só volta 2 horas da tarde, tá? O outro, é assim mesmo, disse, ó, cara, é isso mesmo. Trabalho há 25 anos em programação, mas nunca fiquei tão cansado como agora. Impressionante, viu? O Denilson, perspectiva, falta processos. Ficar chutando código de IA nunca vai dar em software. No mínimo, use um SDD ou GitHub Spec Kit. Então, é o que a gente está falando. Esse tem sido o caminho para muita gente criar e manter contexto, uso de SDD ou DDD. Inclusive, SDD, a gente vai fazer um dicionário do programador para explicar certinho aí. Tintim por tintim. Muita gente usando e com sucesso, inclusive, tá? E olha, no vídeo lá que nós fizemos da Lei Felca, o Mr. Saitan falou assim, o único canal do YouTube que não fez clickbait e apresentou de fato com a lei e explicação na íntegra. Obrigada, deu uma trabalheira danada para gravar e para estudar toda a lei ali para trazer esse vídeo, né? Demoramos até 1 ou 2 semanas até para a gente entender o contexto de tudo. Cada capítulo a gente formular o que poderia dar errado naquilo ali. Assim, vamos parar de chamar de lei Felca, né? Apesar dele ter até concordado, tudo, mas forma, né? o negócio é o ECA digital, né? E a partir de agora a gente também está de olho. A gente provavelmente vai voltar a fazer mais vídeos sobre isso, porque tem prazos a serem cumpridos a partir de agora, esse ano, e a partir de janeiro do ano que vem já começa a fiscalização. Então a gente quer acompanhar muito bem como é que isso vai desenrolar aí. Esse ano ainda tem muita coisa. Tem eleição, tem Copa, mas tem essa treta aí. Tem essa treta da lei aí que a gente tem que ficar de olho, né? Chegou a hora do sorteio. Se você comentou no episódio completo no YouTube da última semana, você está participando agora. Se não comentou, comenta nesse, que aí na semana que vem você já participa do nosso sorteio. Isso aí. Olha, nós vamos sortear agora uma camisa do compilado. Mas hoje eu estou pensando em sortear mais café. Se você quer que a gente sorteie café no próximo, bota aqui, #café. Vem café. Vem café. #vem café. Isso. Aí a gente vai sortear um café. Mas você não precisa esperar o sorteio. Até porque... Nem ficar aí contando com a sua sorte. Você pode acessar café.códigofonte.com.br e comprar o seu café, porque reza a lenda que esse café aqui aumenta a produtividade mais que inteligência artificial, viu? Não tem Cloud Code que funcione... Que dê conta desse café. Mais do que esse café aqui. E esse café, você sabe, é o café que a gente toma aqui, é o café da Vero, que a gente desenvolveu junto com eles. É café feito para programador, de programador para programador. Tá? Então ele tem um cheirinho maravilhoso, gosto melhor ainda. Então aproveita, vai lá em café.códigofonte.com.br. Você vai ser redirecionado ali para o site da Vero. Se você quiser também fazer uma assinatura, tá? A Vero é um café que você recebe, eles selecionam o grão de produtores aqui do Brasil e você pode receber na sua casa aí mensalmente. Então nós aqui, além do nosso café que a gente consome também o café mensal da Vero. Escolhemos que ele venha ali em grãos pra gente moer o café. É café especial. Café especial, sempre com essa curadoria dele. Cara, café maravilhoso, vale muito a pena. E você utilizando lá o nosso cupom Código Fonte, na assinatura anual você ganha o nosso café de brinde, viu? Então fica a dica. E outros brindes também, tá? Faz assinatura que vale muito a pena, que eles mandam várias coisas. Por exemplo, nós já ganhamos aqui prensa francesa, tem até o coador mesmo, cara, tem vários kits aqui, canecas, nossa, a gente tem um monte de coisa legal aqui da Vero. E vem sempre uma coisinha gostosa para você comer junto com o café todo mês, viu? É isso aí. Carreguei aqui os comentários, foram menos, porque na semana passada a gente publicou atrasado. Puxa, é verdade, né? Não foi domingo de Páscoa. A gente tentou publicar, mas conseguimos publicar no final do dia. Então tiveram menos comentários, mas muito obrigado para todo mundo aí que comentou, que curtiu e que assistiu também o compilado. Vamos ver aqui quem ganhou e foi o Tobias M4P.
E ele comentou, grande dia e grande semana, hashtag vem café, olha lá. Ele já tá afim do vendo? café, ó. Mas ele ganhou, na verdade, a camiseta do compilado, parabéns. Tobias, entre em contato com a gente em sorteio@códigofonte.com.br, manda ali o tamanho da sua camiseta e todo o seu endereço pra gente poder te enviar o seu prêmio, viu? Espero que você tenha curtido aí esse episódio. Uma excelente semana para você e a gente se vê no próximo, tá bom? Até lá, tchau, tchau. Tchau!